Então, está iniciada a gravação, né? Vamos continuar vendo aqui do ponto que a gente parou semana passada. Então, voltando aqui alguns slides, tá? Nós vimos semana passada os tipos de ROM que nós temos, tá? Falando basicamente de ROM, PROM, EPROM, EEPROM, memória flash, né? E vimos o funcionamento de cada uma delas, né? Vamos ver aqui agora, continuar o assunto, vendo como é a lógica de um chip, tá, de memória, tá? Essa lógica do chip de memória, de forma geral, funciona para todos os tipos de memória, excetuando aí a memória RAM, que a memória RAM ainda permite a gravação, tá? Então, a diferença entre a memória RAM e a memória ROM, e para os tipos de ROM, é que na memória RAM a gente vai fazer, além da leitura, a gente pode fazer a gravação, então tem uma porta a mais para cuidar desse aspecto. Bom, então, para as memórias semicondutoras, né, os chips de memória que nós estamos vendo, uma das principais questões de projeto é quantos bits de dados podem ser lidos e escritos de cada vez, né? Se eu tenho uma memória com palavra de 8 bits, eu vou estar escrevendo e lendo 8 bits de uma vez, a nível de byte, né? Se eu tenho uma memória que a palavra é o 2 bytes, eu vou poder ler, gravar 8 bytes, 16 bits de uma vez, tá? Sendo que, quando a gente fala em nível de chip de memória, tá, a gente tem que saber diferenciar pente e chip, tá? Um pente de memória é aquilo que vai ser colocado na placa-mãe. Então, deixa eu até abrir aqui a câmera para exemplificar melhor. Tem aqui. Na câmera está aberta, tá? Deixa eu só tirar o compartilhamento. Vocês agora estão me vendo melhor aí, tá? Isso aqui é um pente de memória, né? Um pente de um notebook, né? Vocês podem reparar que esse pente aqui, tá? Tem aqui embaixo uma linha que encaixa na placa-mãe, tá? Basicamente, a diferença do pente do notebook para um pente de memória comum é o tamanho, né? O pente de memória de um computador, de um desktop, seria maior. O notebook, por razões óbvias, ele é mais compacto, tá? Isso aqui é uma memória DDR2, tá? De 2 GB, tá? E isso, então, é o pente, né? Então, acessa 8 bits. Nesse pente, a gente pode perceber que eles têm vários chips de memória, tá? A gente está falando dos chips de memória, né? Então, cada um desses chips é que pode ser diferente o acesso. Então, nós temos chip que a palavra é 1 byte, temos chips que a palavra é 2 bytes, temos chips de 4 bytes. Então, se eu vou construir um pente a nível de byte, que eu uso chips de 4 bits, tá? Eu vou ter que ter 2 chips para formar um byte, tá? Então, se eu uso, por exemplo, 2 chips de 4 milhões de bytes, vamos falar assim, né? 2 chips de 4 milhões de bytes, eu vou ter, na verdade, então, um chip de 8 milhões de bytes, o equivalente a um chip de 8 milhões de bytes, que seria um megabyte. 8 milhões de bits, desculpe, tá? Que seria equivalente a um megabyte. Então, falando de chip, vou compartilhar novamente aqui. Então, para essas memórias, tá? A gente está falando do chip que está na memória, tá? A gente precisa saber a quantidade de bits de dados que podem ser lidos e escritos de cada vez, tá? Então, um extremo, onde tem uma organização em que o arranjo físico das células no array é o mesmo que o arranjo lógico percebido pelo programador, pelo processador, tá? Então, o array seria organizado em W palavras de 8 bits cada. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. Eu tenho um array, né, a minha memória, tá? Eu tenho W palavras, né, W entradas, cada uma com B bits cada, tá? Então, um chip de 16 megabits, né, poderia ser organizado como 1 mega palavra de 16 bits, né? No outro extremo, nós temos uma organização que é 1 bit por chip. Então, os dados eles vão ser lidos e escritos 1 bit de cada vez, né? Normalmente, para formar esse pente, um pente que acessa nível de byte, em que ele é composto por chips que lê e escreve 1 bit de cada vez, esse pente precisaria de pelo menos 8 chips
desse daí. Tá? Então, as formas que nós temos de organizar. Né? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Para uma DRAM de 16 megabits, né? Onde 4 bits são lidos e escritos por vez. Né? Então, nós temos uma linha aqui que é a chamada hash, que é o Row Address Selector. Né? Isso aqui é o seguinte, tá? Antes de explicar as linhas. Nós temos um chip, aqui que está a rede de memória, aqui que está a tabela. Nesse ponto é que vai ser organizada a informação. Tá? Isso aqui é uma célula de 2048 por 2048 por 4. Então, essa célula está armazenando 4 bits de uma vez. Né? Se nós temos, então, nós temos o quê? 2048 por 2048, né? 4 mega vezes 4. Né? Então, esse chip, para acessar essa célula aqui, nós precisamos selecionar uma linha e uma coluna. Né? Quando nós temos a interseção da linha e da coluna, nós temos o acesso ao dado. Tá? O acesso a esse dado aqui, então, vai me permitir o acesso de 4 bits. Né? Então, no chip, nós chamamos de hash, que é o Row Address Select. O hash ele vai ser utilizado para selecionar uma linha. Né? Então, qual das linhas vão ser utilizadas, né? Dentre essas várias linhas aqui, na vertical. E o cache, a seleção da coluna, para selecionar a coluna, e temos o ponto de interseção. Tá? Além de tudo, no chip, nós temos chamados Write Enable, que a gente vai habilitar isso aqui quando nós queremos gravar uma informação do chip. Né? Então, uma memória RAM tem uma linha onde a gente grava. Né? E o Output Enable é uma linha que é para dizer se a linha de saída do chip vai estar habilitada. Né? Então, se eu quero ler do chip, eu habilito o Output Enable. Se eu quero gravar no chip, eu habilito Write Enable. Se eu não quero acessar esse chip, eu não habilito nenhuma das linhas. Tá? Não habilitou nenhuma das linhas, então nada vai ser buscado nem gravado no chip. Né? A gente repara o seguinte, o chip tem 16 megabits, mas cada célula armazena 4 bits. Tá? Então, quantas células nós temos? Né? 16 mega dividido por 4. Deixa eu pegar aqui. Né? Nós temos 16 mega. Né? Lembrando que 1 mega ele é representado por 2 elevado a 10. Então, 16 vezes 2 elevado a 10 posições. Né? Só que 16 é 2 elevado a 4. Então, é 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 10. Né? Então, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 10 posições. Né? Então, 2 elevado a 10 posições são quantas linhas nós temos para endereçar. Né? Então, nós precisamos de 10 linhas de endereço para poder endereçar todas as memórias, todas as porções de memória. Né? Um detalhe. Então, nós vamos... Aqui no desenho, tá, do livro, ele está errado. Tá? Na verdade, nós precisaríamos de 10 linhas, então. Aqui estão representando 11 linhas. Tá? Do A0 até o A10. Na verdade, seria do A0 até o A9 ou do A1 até o A10. Tá? Já que nós precisamos de 10 linhas. Tá ok? Um outro detalhe, tá? Que a gente vai estudar mais adiante, mas eu já quero comentar agora. A memória RAM, acho que eu já conversei com vocês semana passada, eu falei para vocês que ela se perde sozinha com o tempo. Tá? A memória RAM é uma memória capacitiva, ela é com base em um capacitor. Um capacitor, quando ele é carregado, ele assume uma carga, mas com o tempo essa carga diminui. Tá? E essa carga, ela se mantém perceptível. Vamos considerar que esse aqui seria o nível de percepção para saber que o capacitor está carregado durante o intervalo de tempo. Depois que passa esse intervalo de tempo, a carga chega a um ponto que é crítico. A gente pode não perceber que essa memória está carregada, que ela está armazenando ou não um bit. Tá? Isso significa que essa memória ela precisa, de tempos em tempos, ser recarregada as células dela. Tá? Quem faz isso é o chamado circuito de refresh. Né? Então, esse circuito de refresh, que está aqui, ele é responsável
por de tempos em tempos ler o valor da célula e regravar o valor lá dentro. Então, ele vai ler. Vamos supor que chegou nesse tempo, está com esse valor aqui. Ele considera que o valor da célula é 1 bit e ele recarrega a célula para o seu valor máximo. Tá? Então, o circuito de refresh, na verdade, vai estar providenciando para que o conteúdo daquele capacitor, quando tiver um bit 1 nele, tem um comportamento como esse aqui. Ó. Foi carregado o bit 1, ele vem descarregando. Chega em um determinado ponto, o refresh sobe novamente, aí começa a descarregar. Tá? Então, o circuito de refresh está fazendo o quê? De tempos em tempos, ele está fazendo refresh na memória para que ela nunca perca a informação dela. Nos primeiros computadores, esse circuito de refresh era externo à memória. Né? Então, o próprio circuito da placa-mãe tinha que, de tempos em tempos, fazer a leitura do conteúdo da memória e regravar para não perder o conteúdo. Hoje em dia, como isso era obrigatório de ser feito, então fica mais eficiente se for feito dentro do próprio chip. Então, o próprio chip de memória tem dentro dele um circuito de refresh. Né? Então, o próprio chip, de tempos em tempos, lê as células e recarrega. Tá ok isso aí? Ou seja, um pente de memória ele não é só memória. Ele tem um circuito ativo com software executando e realizando processamento lá dentro. Então está aqui, né, o circuito de refresh, que a gente viu lá. Né? O refresh é uma técnica simples de refresh. Desativar o chip da DRAM quando todas as células de dados são atualizadas. Então, enquanto está sendo atualizado, o chip está desligado. Tá? A gente não consegue consultar o chip. O contador de refresh percorre todos os valores de linha e para cada linha, as linhas de saída são fornecidas ao decodificador e a linha RAIS ativada. Né? Então, na prática, é feito o circuito de refresh. Usa o decodificador de linha, usa o decodificador de circuito e faz a recarga. Um outro detalhe sobre esse circuito aqui. Sempre, como a gente lê o conteúdo de um capacitor? A gente só tem como ler o conteúdo do capacitor se descarregar ele. Não dá para ler um capacitor sem descarregar. Isso significa que quando eu leio um chip de memória RAM, quando eu uso aqui o Output Enable para fazer essa leitura, eu descarrego esse capacitor, eu zero aquela célula de memória. Então, sempre que eu faço uma leitura, o que acontece? Os dados são lidos, são colocados no buffer de saída, mas a memória tem uma retroalimentação para gravar de volta o resultado. Tá? Então, sempre que é feita uma leitura, é feita automaticamente, em paralelo, uma gravação, para que eu não perca os valores. Né? O ciclo de refresh, né, típico, tá, de um chip de memória vai variar com o fabricante, vai variar com uma série de fatores. Tá? O valor típico para chips DDR4, que acho que a maioria que tem hoje, embora a gente já tenha DDR5, é em torno de 7,8 microsegundos. Tá? Ou seja, a memória RAM faz um refresh nas suas células a cada 7,8 microsegundos. Né? 7,8 microsegundos é o quê? Né? É isso aqui, ó. 0, 3 zeros, a gente está na casa do milli. Né? Aí, para chegar no micro, 0, 0, 7, 8. A cada isso aqui de segundos é feito um refresh na memória RAM, para não perder o valor do capacitor. Né? Então, ou seja, acontece muitas vezes. Né? Se você piscou o olho, aconteceu milhares de vezes o refresh na memória RAM. Né? Então, é muito rápido como é feita a coisa. Com relação ao encapsulamento daquele chip que a gente viu lá. Né? Então, esse aqui é um chip de memória. Né? Esse chip aqui, no caso, ele tem 24 pinos. Né? VCC é alimentação. VSS, terra. Ainda aqui é um chip de 4 MB por 4. Né? Então, nós temos, né, 4 linhas de dados. Né? O Write Enable, o Output Enable, seletor de linha, seletor de coluna. Tá? E os valores de endereço para saber o endereço da célula que eu quero acessar. Tá? Sendo que o chip ele pode ter, deixa eu ver se esse aqui tem, por exemplo, um pino, como o chip ele sempre tem uma quantidade par de pinos, pode ser pino não utilizado. Nesse caso aqui, o NC, um pino não conectado.
Tá? Então, o computador ele faz bastante coisa a mais daquilo que a gente imagina, né? Algo interessante aqui, memória intercalada. Tá? O pente de memória, tá? Um chip de memória, uma célula de memória, ela é muito lenta quando comparada com o processador. Então, existem algumas técnicas para a gente acelerar esse acesso. Tá? Uma das técnicas é utilizar o que a gente chama de memória intercalada. E aí entra novamente aquilo que eu já falei com vocês alguma vez. Né? Por que a gente estuda arquitetura de computadores? Quando a gente especifica um sistema, tá? Um engenheiro de computação, um cientista da computação, um profissional de sistemas de informações, ele muitas das vezes ele precisa especificar máquinas, não especificar a máquina no detalhe, mas ele precisa saber o que está sendo comprado, está sendo especificado. Ele precisa conhecer o hardware. Ele precisa saber, se entender com o técnico sobre o tipo de máquina que vai ser comprada, tá? E memória intercalada é algo que afeta muito o desempenho no sistema. Tá? Talvez seja mais importante do que um processador, né, para questões de desempenho, né? O que vem a ser essa memória intercalada? Então, a gente já viu aqui, o processador ele é muito rápido para uma memória. E existe uma forte tendência de um processador ele solicitar leituras de células contínuas de memória. Normalmente, quando ele vai acessar uma informação na memória, ele vai acessar a informação seguinte também. Se for dado, por exemplo, ele vai acessar um array, no nosso programa a gente manda acessar elemento por elemento do array. Né? Então, acessar elemento por elemento do array significa o seguinte: eu tenho aqui um array que está na memória, eu vou acessar o primeiro, vou acessar o segundo, vou acessar o terceiro. Então, o que eu estou pegando aqui, na prática? Eu estou pegando células em posições sequenciais na memória. Se eu estou executando, tá? O Matheus está perguntando se tipo de memória dual channel. A memória dual channel é a evolução disso aqui. Tá? Na verdade, a memória dual channel ainda bota mais um nível de intercalação na memória. Tá? Então, essa memória aqui vai acontecer o quê? Quando a gente acessa... isso aqui, no caso, era dados. Né? Se eu tenho um programa, o que acontece? Eu leio uma instrução, normalmente, qual é a próxima instrução? É que está na célula seguinte. E a próxima está na célula seguinte. Então, você imagina o seguinte, eu tenho um pente de memória na minha máquina. Aí, esse pente de memória, eu coloquei na máquina. Quando eu estou acessando aqui, eu estou pegando células em sequência. Né? Agora, e se a minha máquina ela tivesse uma arquitetura na qual, quando eu colocasse 2 pentes de memória, eu pudesse escolher o que ia acontecer a nível de endereçamento. Tá? Deixa eu apagar aqui. Tá? Eu coloco um primeiro pente, e esse primeiro pente ele vai, por exemplo, do endereço 1, eu vou chutar o endereço aqui, tá? Do endereço 2000, endereço 2000. E aqui é o endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, e por aí vai, até o endereço 2000. E eu coloco um segundo pente, e nesse segundo pente eu vou ter do endereço 2001, 2002, 2003, 2004, até o endereço 4000. Né? Quando eu colocar um array na memória, um programa, essa parte aqui, o que ele vai entrar? Ele vai entrar num pente de memória. Quando eu for ler esse array, ele vai ler todo desse pente de memória. Então, todo o gargalo de acesso está nesse pente de memória. Agora, imagine que eu pudesse fazer diferente, que o meu sistema permitisse que eu colocasse 2 pentes de memória, mas que o endereçamento fosse feito da seguinte maneira: byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, e por aí vai, até que aqui no final eu vou ter o byte 3.999 e aqui eu vou ter o byte 4.000. Dessa maneira, quando eu colocasse esse array na memória, o que ia acontecer? As células ímpares iam para essa memória e as células pares iam para essa memória. Quando eu fosse ler em sequência, eu vou ler hora desse pente, hora desse pente, hora desse pente, hora desse pente. Né? Isso significa que eu estou dividindo por 2 o tempo de acesso. Ou seja, estou duplicando a taxa de transmissão, porque eu estou lendo de 2 pentes de memória ao mesmo tempo. Né?
Se o meu computador é um computador que trabalha, por exemplo, palavra de 32 bits, eu vou estar lendo 16 bits de uma memória e 16 bits de outra. Será bem mais rápido. Então, nós temos placas-mãe que a própria placa-mãe permite a memória intercalada. E nós temos outras placas-mãe que não permitem a memória intercalada. Né? Então, isso aqui é um exemplo de uma placa-mãe, né? Onde eu tenho aqui 4 bancos de memória, 2 em azul, 2 em preto. Tá? O que está acontecendo em cada um desses bancos, tá? Vai depender do que o fabricante faz. Tá? Eu vou falar o caso mais geral, mas se vocês forem mexer na máquina de vocês, o recomendado é ler no manual da placa-mãe. O manual da placa-mãe vai, inclusive, mostrar desenhos de como você deve fazer para colocar. Tá? Mas, no caso mais geral, o que está acontecendo aqui? Né? O que está aqui, por exemplo, a gente pode falar assim, em cima é o banco A, embaixo é o banco B. Né? E a gente chama de A1, A2, B1, B2. Tá? E se eu coloco uma memória, por exemplo, aqui num azul e aqui num preto, eu vou estar colocando aquele primeiro esquema, onde eu estou botando a memória continuamente. Agora, se eu tenho 2 chips de memória, tá? E eu coloco uma nesse banco de azul e outra nesse banco azul, eu estou fazendo a intercalação. Tá? Eu estou dando para a placa-mãe está dando para mim a oportunidade de ter acessos paralelos. Tá? Isso significa o seguinte, essa placa-mãe aqui, vamos supor, eu quero um computador com 16 GB de memória RAM. Eu posso comprar um pente de 16 GB e botar num banco desse. Ou eu posso comprar 2 pentes de 8 e colocar em bancos separados. Tá? Eu continuo tendo os 16 GB, porém, intercalado 8 a 8. Tá? Nesse caso, vai fazer diferença o tempo de acesso. Né? Então, quando você vai lá numa loja comprar um computador, normalmente quando você vai montar um computador, o técnico fala para você, é melhor botar 2 pentes. Tá? Ele não está enrolando para vender mais caro. Tá? É melhor efetivamente, porque você vai estar com memória intercalada. Tá? Agora, só vai ser verdade isso se a placa-mãe oferecer essa oportunidade. Normalmente, você percebe isso quando ela tem slots de cores diferentes. Para ter certeza, tem que olhar o manual e para saber como encaixar, olha o manual também. Tá? Então, cada banco, independentemente, é capaz de atender a uma solicitação de leitura e gravação na memória. Tá? Um sistema com K bancos pode atender a K solicitações de maneira simultânea. Então, tem placa-mãe que não tem memória intercalada, tem placa-mãe que tem 2 pentes intercalados. Tá? Existem arquiteturas mais avançadas com mais capacidade. Tá? E isso aqui impacta mais o desempenho do que uma troca de processador. Tá? Então, se palavras consecutivas forem armazenadas em diferentes bancos, a transferência vai ser agilizada. Tá? Tranquilo aí, gente? Conceito aí? O Dual Channel, tá? É mais ou menos aqui, mais ou menos, tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, dentro do chip. Isso aqui a gente está falando no suporte à placa-mãe. Tá? Então, você pode ter uma memória, por exemplo, DDR4, que tem 8 canais separados e mais vias de acesso separados. E além de você ter DDR4 com vários canais separados, você pode colocar em vários bancos diferentes. Você está sempre agilizando. Então, é importante conhecer a arquitetura para saber onde seu sistema vai rodar. Então, memória DDR-DRAM. Lembrando que a gente estudou aqui, né? DRAM é memória dinâmica, é aquela memória capacitiva, né? É memória com base em capacitores. Né? Então, um dos gargalos dos sistemas mais críticos, tá, ao usar processador de alto desempenho é a interface com a memória principal. Né? O Lucas está falando, né, que a placa dele tem 2 slots. Aí tem que ver se eles fazem intercalação. Né? Se não fizer, não faz tanta diferença. Não faz diferença usar 2 pentes. É o caminho mais importante de todo o sistema computacional, esse caminho processador-memória. Tá? É ele quem vai fazer diferença de desempenho. Tá? Tanto que existem placas-mãe que você, na verdade, não tem um barramento de acesso, tem uma matriz de acesso que vai, inclusive, permitir acesso paralelo a vários setores da memória. Né?
O bloco básico da memória principal permanece sendo o chip da memória dinâmica. Tá? Então, o chip DRAM tradicional é restringido tanto pela arquitetura interna quanto pela interface com barramento memória-processador. Tá? Então, uma das maneiras da gente acelerar o acesso é o quê? É usar a memória cache. Tá? Mas eleva o preço do sistema. Tanto que vocês forem comprar aí, por exemplo, um i5, um Ryzen 5, um i9, um Ryzen 9, qualquer coisa assim, vocês vão ver que existem vários preços de processadores, cada um com uma quantidade diferente de cache, e isso impacta no preço. Tá? Agora, além da cache, tá? A cache está lá na ponta, está lá perto do processador. Você também tem que alimentar a cache. Se você está buscando muitos dados em sequência, não vai ter como esses dados estarem na cache. E aí a perda de desempenho vai estar próxima à memória. Tá? Então, foi proposta as memórias DDR-DRAM. Estou começando com a mais simples de todas, que é a DRAM síncrona. Tá? Como é o funcionamento numa memória RAM síncrona? Então, DRAM dinâmica, tá? A memória síncrona vai ser chamada SDRAM. Tá? É a DRAM tradicional, quer dizer, a DRAM tradicional ela faz a troca de dados de forma assíncrona. Tá? O que é uma troca de dados de forma assíncrona? Quando você tem um processador, ele precisa de um dado, tá aqui, o CP, ela precisa acessar um dado, ela solicita esse dado para a memória RAM. Tá? Se for assíncrona, o que a memória RAM vai fazer? Ela vai buscar o dado e vai devolver o dado para o CP. E o CP, durante esse tempo que a memória RAM está buscando o dado até fornecer para o CP, a CP fica parada esperando esse dado chegar. Né? Quando a gente trabalha com a SDRAM, o que a SDRAM tem? Ela é uma RAM, né? Só que ela tem uma linha de controle em que ela é capaz de avisar o CP quando o dado está pronto, por intermédio de uma interrupção. Tá? A gente já viu aqui como funciona a interrupção. Com isso, o que o CP faz? A OCP, quando precisa de um dado, pede para a memória RAM. Tá? Então, a memória RAM vai buscar o dado e a OCP ela fica livre para fazer outra coisa. Ela vai fazendo outra coisa. Quando o dado fica pronto, a RAM avisa para a OCP que ficou pronto, a OCP já faz a leitura direto no seu buffer de entrada. Né? Então, a OCP ela fica livre para fazer outras coisas. Um bom compilador ele consegue gerar um código que ajuda a OCP nisso. Né? Então, a memória SDRAM executa na velocidade plena do barramento processador-memória, tá? E ela não impõe estados de espera. Tá? Ou seja, o CP não fica travado esperando. Né? O processador ou o trimestre envia a instrução e informação de endereço. A DRAM, após o tempo de ficar pronto, avisa por intermédio de uma interrupção. Isso aqui é um esquema de uma memória SDRAM. Tá? A gente não vai descer no nível de detalhe de todo o detalhe, tá? Mas vou comentar algumas coisas aqui nessa memória. Tá? Então, aqui nessa memória tem o clock, né, que vai sinalizar a entrada dela. Tá? Tem as linhas RAID e CAIX. Tem uma linha Shift Select e Write Enable. Shift Select, o CS, é para dizer se essa memória deve ou não responder. E o Write Enable é para dizer se é gravação ou leitura. Tá? Tem a linha de endereçamento dela. Tá? Vários endereços para decodificar. Essas memórias DRAM, ela tem aqui o que a gente chama de contador de burst. Tá? Isso aqui é para fazer uma rajada de dados. É muito comum ao CP precisar de dados contínuos. A gente já comentou isso. Tá? Então, a memória SDRAM ela também pode ser programada para o CP falar o seguinte para ela. Ó, eu quero o que está na memória na posição X e quero mais 4. Então, ele vai trazer os 5 bytes que ela quer. Ao invés da OCP pedir 1 a 1, ele dá o endereço inicial e a quantidade. A memória providencia todos esses dados e transfere para eles por uma rajada, tá? Por um burst. Tá?
Então, outro avanço da memória SDRAM, capacidade de transferência de mais dados do que os solicitados. Assim, de não precisar ser necessitado dados individualmente se a gente for, se o processador quiser mais dados. Né? Tem também decodificador de linha, decodificador de coluna, tem também chamado, tem um contador de refresh também para fazer o cálculo do refresh da memória. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Sempre que vai fazer se vai ter uma entrada de dados, beleza. O buffer de dados entra e é gravado. Agora, se for feita uma leitura, o buffer de saída de dados armazena e ele volta para a entrada, porque tem que fazer a regravação dos dados. Então, vamos lá. Então, a SDRAM, né, mostrei lá no circuito, né, ela emprega um modo de rajada para eliminar o tempo de configuração, tá, da linha da coluna após o primeiro acesso. Ou seja, quer acessar uma rajada de dados de sequência, entra no modo burst. Né? No modo rajada, uma série de bits pode ser enviada rapidamente após o primeiro ser acessado. Né? É muito útil quando estiverem na sequência do array do acesso inicial. Isso é algo bastante comum, tá? Em computação. Você acessar posições subsequentes de memória. Então, só esse modo rajada já dá um grande ganho na memória. Né? Tem também o chamado registrador de modo, né? Que vai dizer o modo como vai funcionar a memória. Tá? Ele oferece um mecanismo para personalizar a memória síncrona, tá? Ajustando a necessidade específica. Né? Por exemplo, especifica o tamanho da rajada, né? Quantos bytes podem ser rajados, permite ajustes de latência entre o recebimento, solicitação de leitura e início da transferência dos dados. Então, o processador ele pode programar por quanto tempo ele vai esperar, em quanto tempo a memória tem que responder. Tá? Então, é uma memória que tem uma capacidade de processamento intrínseca dela, e com isso ela consegue conversar melhor com o processador. Tá? A SDRAM funciona melhor quando está transferindo grandes blocos de dados. Né? Lembrando que a memória ainda é orientada a byte, e hoje os processadores são processadores de 64 bits. Tá? Ou seja, o processador ele pede no mínimo uma leitura de 8 bytes. Então, ter uma memória com capacidade de rajada para mandar esses 8 bytes, melhor ainda. Lembrando o seguinte, se a gente botar a memória intercalada em 2 bancos, a gente está transferindo o quê? 4 e 4. Se eu tenho a memória intercalada em 4 bancos, eu transmito 2, 2, 2, 2. Né? Então, 2 bytes, acesso intercalado, ainda em modo de rajada. Acelera muito o acesso. Né? Como esse normalmente é o gargalo dos sistemas atuais, né? Se eu preciso de uma máquina que tem uma grande vazão, que vai ter um processamento pesado, o ideal é eu ter uma placa-mãe que ofereça a capacidade da memória fornecer os dados na taxa que o processador precisa. Bom, essa que nós vimos aqui foi a estática, na SDRAM. A evolução da SDRAM é as memórias que nós temos hoje, que são as DDR. Com detalhe, muita gente pergunta assim, qual é melhor, DDR ou SDRAM? A DDR é uma SDRAM. Tá? Então, toda DDR é SDRAM, com melhorias. Tá? Então, tudo que a gente viu para SDRAM vale para DDR, mais o que a gente vai ver agora. Tá? Então, o que é uma DDR? DDR, tá? Quer dizer Double Data Rate, né? Então, taxa duplicada de dados. Double Data Rate DRAM. Então, DDR-DRAM, que na verdade, também uma SDRAM. Ela simplesmente aumenta a taxa de dados. Ela fornece dados mais rapidamente. Tá? Fabricada por diversas empresas. O padrão DDR é um padrão aberto. Então, qualquer um pode fabricar chips DDR. Tá? Isso são muito usados nos computadores desktop e servidores. Tá? Então, é padrão da computação, essas memórias DRAM. Né? Aí nós temos DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e DDR5 atualmente. Né? DDR5 é o padrão mais novo. O livro ele só fala até DDR4. Então, a gente vai ver aqui, seguindo o livro da DDR4, e no final vou dar um acréscimo aí e falar o que é o DDR5. Tá? Bom, então vamos lá. Então,
O nome já ajuda aqui, Double Data Rate, né? Ela duplica a taxa de dados. Né? Como ela consegue duplicar a taxa de dados? Então, ela alcança a taxa mais alta de 3 maneiras. A transferência de dados sincronizada tanto na borda de subida quanto na borda de descida do clock. A memória, até então, memória DRAM, memória SDRAM, vocês já viram, né? Você já deve ter ouvido falar, pelo menos, que um computador ele tem um clock. O clock ele baliza o funcionamento do computador. O clock ele faz isso aqui, ó. Quando eu tenho um processador de 3 GHz, eu tenho um processador que... Isso aqui é um ciclo de clock, ó. Por exemplo, aqui, ó. Subiu, desceu, chegou até a próxima subida. Isso é um ciclo. Tá? Um processador de 3 GHz, o clock dele faz essa transição de nível alto e nível baixo 3 bilhões de vezes por segundo. Tá? Então, 3 bilhões de vezes por segundo. A sinalização, a subida e a descida, tá? Então, aqui, ó, aqui é o que a gente chama de subida, e aqui é o que a gente chama de descida. Tá? As memórias SDRAM, elas atuam na subida. Tá? Então, o momento da transferência de dados dela é no momento da subida do clock. As memórias DDR, elas são mais novas, tá? Tem componentes mais rápidos, então elas atuam tanto na subida quanto na descida. Então, a transferência de dados é sincronizada para subida e desceu. Significa que na subida vai um bit, na descida vai outro bit, sobe outro bit, desce outro bit. Então, só ela já duplica. Tá? Por isso, a gente já pode chamar de taxa dupla. Agora, não adianta isso aqui, né? Porque isso aqui é a transferência. Agora, como os dados vão ficar disponíveis rápido o suficiente para poder ser transferido dessa maneira? Porque até então, os problemas que a gente falava das memórias não é a velocidade com que ela descarrega o dado até o processador. O problema da memória é o tempo que ela leva para ela estar com esses dados prontos. Tá? Então, é utilizado um esquema que a gente chama de buffering. Né? O que é o buffering? Buffering, na verdade, significa que um pente de memória DDR, né, o Dual Channel, tá? Significa que, para fazer isso, a memória internamente ao pente ela já é uma memória intercalada, vamos falar assim. Tá? Só que é intercalada dentro do pente. Ela já faz a divisão do acesso internamente. Então, dentro dela é como se tivesse 2 pentes de memória intercalados. Com isso que ela consegue ser mais rápida. Então, a versão inicial da DDR faz uso de um buffer de pré-busca de 2 bits. Né? Esse buffer de pré-busca consiste em uma memória cache localizada no chip da SDRAM. Tá? Esse barramento usa a mesma frequência do clock tipo memória, mas pode tratar 2 bits por ciclo. Então, alcança uma taxa de dados que é o dobro da frequência. Ou seja, acessa 2 de uma vez só. Tá? Então, esses 2 bits possibilitam que a SDRAM acompanhe o barramento de entrada e saída. Então, um bit ele consegue enviar no barramento de subida, o outro ele consegue enviar... Barramento, não, desculpe. No ciclo de subida e no ciclo de descida. Tá? O núcleo da DRAM é mais lento que a interface. Tá? Mas a diferença é compensada pelo acesso da informação em paralelo, já que acessa paralelamente as partes da memória. Tá? A DDR pré-busca de 2 palavras ocasiona uma rajada. Tá? Então, o resultado é que a interface consegue ser 2 vezes mais rápida que o núcleo, já que a gente tem acesso a 2 núcleos em paralelo. Tô tranquilo aí, gente? De onde vem essas nomenclaturas, DDR? Bom, então, continuando aí. Né? A nova geração SDRAM, né, resulta em muito mais capacidade, né? Velocidade do núcleo dela não mudou de uma forma significativa de uma para outra. Tá? Então, a DDR, a velocidade de resposta do núcleo é basicamente a resposta de velocidade da SDRAM, só que a gente duplica o acesso. Né? Para alcançar maior taxa, né, a gente aumenta a frequência da SDRAM e vai aumentando também o núcleo. Né? Então, por exemplo, o que diferencia DDR2 da DDR? A DDR faz busca de 2 bits em paralelo, então, como se fosse 2 canais.
A DDR2 usa um buffer de 4 bits. A DDR3 usa um buffer de 8 bits. Tá? Então, estou buscando mais dados em paralelo. Estou botando mais núcleos executando em paralelo. Né? Então, a DDR2 tem um fator de 4 em relação a SDRAM, e a DDR3 tem um fator de 8 em relação a SDRAM. Né? Então, a princípio, de forma geral, tá? Tem umas outras coisas aí no meio, mas de forma geral, a DDR2 é 2 vezes mais rápida que a DDR, que é 2 vezes mais rápida que a SDRAM. E a DDR3 é 2 vezes mais rápida que a DDR2, que é 2 vezes mais rápida que a DDR. Tá? Por causa de um núcleo de 8 bits que é utilizado. Né? A gente pode imaginar, né, que a DDR4 seria o quê? 16 bits. Mas aí não daria, né? Simulações mostraram que a DDR4, se for simplesmente trabalhar com 16 bits, aumentar a quantidade de núcleos em paralelo, aí já não resolve muito, porque o processador não pede tantos dados assim. Né? Então, o DDR3 ele já atende com 8 bits de profundidade, tá? A busca de uma máquina uma máquina 64 bits. Né? Então, qual é a desvantagem da pré-busca? Tá? É que ele determina efetivamente a extensão mínima de rajada da SDRAM. Né? Então, por exemplo, é muito difícil ter uma extensão de rajada efetiva para palavras com pré-busca de 8. Tá? O próprio chip do processador não vai buscar mais do que isso. Tá? Então, no desenvolvimento do DDR4, foi buscado um novo conceito, e não simplesmente expandir o buffer para 16 bits. Tá? Foi introduzido o que chama o conceito de grupo de banco. Tá? Esses grupos de banco eles permitem que um ciclo de coluna complete dentro de um grupo, mas não impacte o que está acontecendo em outro grupo de bancos. Tá? Então, 2 buscas de 8 podem estar ocorrendo em 2 grupos paralelos de banco. Tá? Basicamente, a gente diz o seguinte, né? A DDR2, a DDR3, a DDR, a DDR2 e a DDR3, elas estão fazendo busca em profundidade de até 8 bits dentro de uma faixa, tá? Para poder buscar uma rajada. Então, isso aqui. Nós temos, numa memória, buscas em sequência. A DDR3 me permite trazer até 8 bytes em sequência numa rajada só. Tá? A ideia do DDR4 é, ao invés de trazer 16 bytes, eu trabalhar com um banco de memória e poder fazer uma busca de 8 num setor da memória e, ao mesmo tempo, fazer uma outra busca de 8 em outro setor de memória, em outros endereços. Né? Dessa forma, a DDR4, que ela permite, pode estar operando em paralelo em 2 grupos de banco. Ou seja, a memória DDR4 ela funciona como a DDR3, porém acessando 2 endereços diferentes de memória ao mesmo tempo. Tá? Isso aumenta bastante o desempenho em relação à DDR3. Então, basicamente, esse aqui, ó, a SDRAM, né? Permite um acesso à memória, a SDRAM acessa 2 vetores em paralelo, a DDR2, 4, a DDR3 é uma busca até de 8 bytes em paralelo, o DDR4 me permite buscas paralelas em 2 bancos. Né? Com isso, alcança um desempenho bem superior. O padrão DDR5 foi lançado em 2021. Né? Qual é a diferença dele em relação ao DDR4? Primeiro, ganho em desempenho. Né? É mais rápido, claro. Né? Uma outra coisa que tem acontecido muito, eficiência energética. Né? As máquinas, conforme elas vão ficando cada vez mais rápidas, elas vão consumindo cada vez mais energia. Principalmente quando a gente fala em grande data center, né? A gente tem dentro dele muitos pentes de memória e uma geração de calor muito grande. Né? A tendência, então, conforme a quantidade de células aumenta e a taxa de transferência aumenta, é gastar muita energia, gerar muito calor. Né? Então, a DDR5 ela tem uma eficiência energética bem maior. Né? Oferece maior nível de confiabilidade. Não que a DDR4 não tenha, mas ela versatiliza isso e procura trazer, tá, até ficar tecnologia, ser barateado,
prateada, né? Trabalhar com esquema de paridade para verificar se tem erro na memória, né? Então, memórias SCC, que a gente chama, tá? Memórias que conseguem fazer correção de erro. Então, basicamente, você trabalha com esquema de paridade. Nesse esquema de paridade, cada vez que você precisa armazenar 8 bits, você armazena lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um bit extra. Esse bit extra é para poder fazer uma soma de verificação e saber se houve algum erro em algum bit armazenado, né? Então, pente de memória, DDR, memória com SCC, né? Não DDR5, memória com SCC permite essa verificação. E a gente consegue saber se temos ou não defeito em pente de memória, tá? Isso durante a execução. Então, o próprio sistema pode reportar pentes com erro. Lembrando, isso aí sempre existiu, tá? Só que o DDR5 facilita isso para o mercado, vamos falar assim, doméstico, tá? Então, oferece fatores de correção de erros em produtos disponíveis para o consumidor doméstico. O mercado de servidor sempre existiu, né? Os ganhos da DDR5 começam pela largura de banda, tá? Então, comparação com a DDR4, chega quase o dobro. Em média, tá? Os pentes DDR4 de 3.2 GHz conseguem uma banda de 25,6 GB por segundo. Isso é um absurdo, né? Pensa nesses valores aqui, 25,6 GB em um segundo, tá? Os DDR5 de 4.800 MHz conseguem chegar a uma taxa de 38,4 GB por segundo. Capacidade que ela tem de oferecer isso para o processador, né? Como a gente tem processadores com vários núcleos, isso aqui faz bastante diferença, tá? E a especificação do DDR5 promete chegar em 8.400 MHz, ou seja, 8,4 GHz, tá? Aumentando ainda mais, chegando, a gente pode botar aqui que vai chegar tranquilo a 80 gigabits por segundo, gigabyte por segundo, né? O Lucas está falando aqui sobre aceitação, né? A DDR5 é um padrão muito novo ainda, tá? E é até caro ainda, né? Hoje em dia, para a maioria dos processadores que funcionam em computadores domésticos, até computador gamer, a DDR4 dá conta, né? O DDR5 vamos falar assim, já está disponível, mas é usado mais em computação de alto desempenho mesmo, né? A DDR4 realmente dá conta. Só que, inegavelmente, a DDR5 é mais rápido. Se você pega uma máquina, não uma máquina para uso residencial, mas você pega uma máquina com, por exemplo, 128 núcleos, ela é uma devoradora de instruções. A DDR4 freia muito ela. A DDR5 vai fazer uma grande diferença, né? Mas quem vai comprar uma máquina de 128 núcleos está podendo pagar por isso. Outra coisa, a DDR5 aumenta a taxa fazendo a profundidade por 16 bits também contra os 8 do DDR4, tá? Então, já visando processadores de próxima geração, processadores com arquitetura de 128 bits, tá? A DDR5 já faz a busca em profundidade de 16 bits. Ou seja, DDR5 é futuro mesmo, né? Outra diferença é com relação à tecnologia de construção, tá? Os chips DDR4 conseguem armazenar até 16 gigabits. Os chips DDR5 armazenam até 64 gigabits, tá? Então, tem uma densidade muito maior por pente de memória. E aqui uma outra informação que é bastante recente, tá? Foi publicada aqui no dia 5 de setembro, né? DRAM 3D irá permitir novo salto na densidade das memórias RAM, tá? Isso aqui diz respeito à construção, tá? Aqui está o link para quem quiser ler a reportagem completa, tá? Eu tirei os dois principais parágrafos aqui, eu vou ler para vocês aqui, né? Os chips de RAM com estruturas 3D estão cada vez mais próximos de tornarem realidade, tá? Um detalhe, essa estrutura 3D. A memória RAM, a gente não consegue brincar com ela como se fosse um Lego, tá? Botar bloco em cima de bloco. O tipo de construção que é utilizada nessa memória, ele só permite depósito de uma camada. Então, se você quiser, dentro de um chip, ter uma área de, sei lá,
2 gigabits ou 2 gigabytes, você vai ocupar essa área aqui, por exemplo. Se você quiser um de 4 gigabytes, você não tem como empilhar, você não tem como botar em cima, você tem que duplicar a área. Se você quiser um de 8 gigabytes, duplicar novamente a área. Tá? Então, o tamanho da memória é definido por área, não por volume. Essa pesquisa em estrutura 3D é que eles descobriram uma técnica onde eles conseguem fazer o empilhamento em 3D. Tá? Então, atualmente, por se tratarem de chips 2D, a área das PCBs acaba sendo o maior limitador onde é possível expandir o volume da memória por módulo. Tá? Segundo pesquisa recente da Lam Research, né? Criar DRAM 3D não consiste apenas em empilhar silício por conta de como os blocos são estruturados. No entanto, a empresa especializada em desenvolvimento e pesquisa de semicondutores apresentou um estudo no qual com uma possível solução para a questão. Tá? Já conseguiram, aliás, não conseguiram ainda fazer em laboratório, tá, o que a reportagem está falando, mas eles conseguiram chegar a uma forma teórica de fazer isso. O próximo passo é conseguir efetivamente fazer em laboratório, e um passo que é mais difícil ainda é colocar isso em escala industrial. Tá? Mas se isso aqui acontecer, os chips de memória vão ficar muito menores mesmo. Tá? E aí chip menor também significa, inclusive, por ser menor, você conseguir aumentar a sua taxa de transferência. Beleza, gente? Bom, a gente falou aqui de microprocessador bem rapidamente, né? Praticamente não falou de microprocessador, só foi mais uma história para apresentar os principais processadores, que são a linha x86, a linha ARM, tá? E a gente vai ver agora parte conjunto de instruções, entrar em mais detalhes de processador. Tá? Bom, então, se a gente pensar num projetista de uma máquina, tá? De uma arquitetura, tá? O conjunto de instruções da máquina oferece requisitos funcionais para o processador. Por que fazer um novo processador? Né? A gente faz um novo processador para atender a uma necessidade que a gente tem. Esse processador, a gente especifica ele normalmente por intermédio do seu conjunto de instruções, que é aquilo que ele vai conseguir fazer. Né? Um usuário que escolhe programar em linguagem de máquina, né? Se bem que ninguém escolhe programar em linguagem de máquina, né? Quando precisa. Né? Vai, por exemplo, trabalha com compiladores, trabalha com produção de sistemas operacionais. Né? Aí ele vai trabalhar com linguagem de máquina. Esse tipo de usuário, esse tipo de programador, ele tem que ter conhecimento da estrutura dos registradores da memória. O registrador é aquela pequena memória que tem dentro da máquina e tem que saber como a memória é estruturada para poder trabalhar. Porque o tipo de programação que ele faz envolve muita transferência entre memória e registrador e executar operações sobre esses registradores. Então, uma descrição do conjunto de instruções que a máquina tem permite um entendimento sobre o seu processador. Saber quais são as instruções que o processador executa permite entender como funciona esse processador. Instruções de máquina, então. Então, a operação do processador é determinada pelas instruções que ele executa, conhecida como instruções de máquina. Tá? São aquelas instruções que são executadas diretamente pelo hardware. Né? A coleção das diferentes instruções que esse processador pode executar é conhecida, então, como conjunto de instruções. Né? E cada instrução dessa deve conter informações exigidas pelo processador. Né? Exemplos de informações que uma instrução tem que ter. Código de operação. Eu tenho que saber o que aquela instrução faz. Eu posso estar querendo somar, eu posso estar querendo dividir, eu posso estar querendo comparar, eu posso estar querendo movimentar dados. Tá? Então, preciso do que eu chamo de opcode, que é o código de operação. Tá? Então, especifica o que a instrução vai fazer. Agora, normalmente, uma instrução opera sobre alguns dados. Então, eu preciso também ter referência a operando fonte. Já que a operação vai operar sobre dados, né,
eu tenho que dizer onde estão esses dados. Muitas das instruções não só operam sobre os dados, como elas geram algum resultado. Esse resultado ele tem que ser guardado em algum lugar. Então, eu tenho o que chama referência ao operando de resultado. E eu tenho que ter uma referência à próxima instrução. Tá? Então, quando uma instrução é executada, eu tenho que saber o que ela faz, em quem ela opera, onde ela guarda os resultados e qual vai ser a próxima instrução. Aí sim, uma máquina vai funcionar. Tá? Se for pensar em termos de ciclo, isso aqui é o que um processador faz. Tá? Ele vai começar algum ponto. Vamos começar por esse ponto aqui. Tá? Então, aqui é o início do processador. Então, primeiro, cálculo do endereço da instrução. Ele precisa saber na memória aonde está a instrução. Aí ele entra numa fase de busca da instrução. Ele vai solicitar que a memória forneça a instrução para ele. Então, a memória vai trazer a instrução e vai entrar na fase de decodificação do operando da instrução. Tá? Quando a instrução chega, ele vai ter que decodificar a instrução e vai ter que saber aonde estão os operandos. Então, por exemplo, a instrução... vou botar uma instrução aqui. Para a posição de memória A, recebe o que está na posição de memória B, somado com o que está na posição de memória C. Então, quando buscou a instrução, buscou essa instrução aqui. Agora, a instrução é essa aqui. Está falando que a instrução é uma instrução de soma e armazenamento. Tá? Então, decodificou. Agora, vai ter que buscar os operandos. Então, cálculo do endereço do operando. Então, calcula o endereço de B. Vai na memória e busca B. Como é uma soma, vai atuar sobre dois operandos. Então, volta para cá, que é uma instrução de múltiplos operandos. Calcula o endereço de C e vai na memória buscar o endereço, o valor de C. Então, com isso aqui, já buscou A e B. Beleza, desculpa, B e C. Já tenho B e C, agora eu vou executar a soma. Aí, operação de dados. Fez a soma. Essa soma vai ser guardada em algum lugar. Então, calcula o endereço do operando, onde vai ser armazenado. Foi calculado? Faz o armazenamento. No caso aqui, eu só guardei o resultado. Então, já passo direto para o próximo ciclo. Tá? Existem operações que são feitas sobre vetores. Então, posso guardar em mais de uma posição. Tá? Então, posso, às vezes, ter múltiplos operandos aqui. Alguns processadores têm instruções que operam sobre string, sobre cadeia de caracteres, uma operação complexa. Então, ela pode voltar para esse ciclo aqui, ó, de buscar o próximo operando, tá? E passar por esse ciclo várias vezes operando sobre uma string. Quando acabou de operar sobre tudo isso, volta para buscar a próxima instrução. Então, isso aqui é a vida de um processador. Tá? Então, não é... Mesmo uma instruçãozinha simples de soma, a gente vê que passa por vários estágios. Muitas coisas têm que ser feitas dentro do processador. Então, na maior parte dos casos, a próxima instrução a ser buscada vem imediatamente após a instrução corrente. Isso facilita muito, porque eu não preciso calcular o endereço da próxima instrução propriamente dita. Na verdade, se vocês lembrarem, em aulas passadas, nós vimos que existe um registrador chamado RI, que é o registrador de instruções. Em inglês é IR, Instruction Register. Ele guarda o endereço da próxima instrução. E quando ele busca a instrução, automaticamente o processador já incrementa ele em 1. Tá? Já aumenta em 1 o tamanho dele já para buscar a próxima instrução em memória. Então, normalmente, a próxima instrução é a seguinte. Tá? Então, operando os fonte e resultado, pode estar uma das 4 áreas. Pode estar na memória principal ou virtual. De qualquer maneira, isso aqui representa uma posição da memória RAM. A diferença entre ser principal ou virtual é que, se for uma memória virtual, significa que é uma memória que ainda tem que ser trabalhada pelo sistema operacional. Tá? Então, tem que ser calculado. Pode ser um registrador do processador. Um processador ele pode conter vários registradores, que são células que estão dentro dele, de acesso muito rápido. Pode ser imediato. Né? O que é imediato? Uma instrução desse tipo aqui, ó. A recebe B mais 1. Nesse caso aqui, B
pode estar na memória principal ou pode estar no registrador. Mas o 1 é um valor que já foi passado, é imediato, que a gente chama de imediato. Eu já dei o valor 1, isso aqui não tem que ser buscado. Eu já sei que é para somar 1. Ou pode estar dentro do dispositivo de entrada e saída. Se tiver dentro do dispositivo de entrada e saída, como uma placa de rede, uma unidade de disco, tá? Vai ter que ser trabalhado e buscado. Então, como representa uma instrução? Então, uma forma de representar a instrução é essa aqui, tá? Cada instrução, ela, na verdade, é representada por uma sequência de bits. Então, isso aqui tudo vai ser bit. E uma instrução, ela é dividida em campos. Aqui é apenas um exemplo, tá? Depois nós vamos ver alguns formatos que podem ser utilizados. Então, no caso aqui, a gente está vendo uma instrução de 16 bits. Essa aqui é uma máquina de 16 bits. Ela opera sobre instruções de 16 bits. Esses 16 bits são divididos em 3 campos. 4 bits para opcode, 6 bits para referência operando e outros 6 bits para referência operando. Tá? Na maioria dos conjuntos de instruções, mais de um formato é utilizado. Então, isso aqui é um formato assim, teórico, né, para a gente poder estudar, mas na prática o tamanho do opcode pode ser variável. E no final, pode ser variável também essas partes aqui. Por simplicidade, vamos imaginar primeiro que todas as instruções têm esse formato. O que a gente pode já ver daqui? Eu tenho 4 bits para opcode. Com 4 bits, quantos valores diferentes eu posso representar? 4 bits, 2 elevado a 4 valores diferentes, ou seja, 16. Então, eu já posso afirmar, essa instrução aqui, essa máquina, tem no máximo 16 instruções, porque com 4 bits só posso representar 16 valores diferentes. E o operando, com 6 bits, quantos valores diferentes eu posso representar? 2 elevado a 6, 64. Então, 64 posições diferentes. 64 bytes, vamos falar assim, é muito pouco. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode usar o que a gente chama de endereçamento indireto, que esse valor de 64, na verdade, ele não é um endereço de memória, mas eu poderia ter aqui um banco com 64 registradores e esses registradores terem, por exemplo, cada um de 16 bits ou de 32 bits. E aí isso aqui, na verdade, vai dizer qual é o registrador que contém o endereço que eu estou buscando. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Né? O importante é que a gente tem um limite para o tamanho da instrução e nesse limite a gente tem que botar alguma informação sobre quem é o que faz a instrução e sobre o que ela opera. Então, durante a execução da instrução, ela é lida para o registrador de instruções, né? O IR, Instruction Register, que fica dentro do processador. Então, isso aqui, tudo é carregado para dentro do registrador de instrução. Ele deve ser capaz de extrair todas essas informações. Bom, é claro que é difícil lidar com representação binária, né? Então, a gente usa uma representação simbólica. Né? Quando eu quero escrever um programa em assembly, a adição, por exemplo, ela poderia ser representada, né? Eu poderia programar ela botando a sequência, né? Por exemplo, poderia definir que 0, 1, 1, 0 é adição. E aí, quando eu quisesse somar dois números, eu botava 0, 1, 1, 0. Só que fazer esse tipo de coisa é complicado, tem que ficar decorando sequência de bits e ainda posso cometer erros. Né? E a leitura de um programa em linguagem de máquina que já é difícil, se tiver em bit, ainda é pior ainda. Então, eu costumo representar uma adição, por exemplo, em vez de botar o código, eu escrevo em mnemônico. ADD, adição. Subtração. Multiplicação. E por aí vai. Div, divisão. Load, carregar. Store, armazenar. Tá? Então, por exemplo, eu quero somar R com Y, add RY. Normalmente, isso aqui, quando a gente bota nesse formato aqui, que só tem 2 campos, eu estou falando que R recebe a soma de R com Y. Né? E eu passo isso aqui por um montador, que a gente chama, que é o assembler,
e ele vai transformar esse mnemônico na sequência de bits equivalente, tá? Para que eu não precise ficar escrevendo com bit a bit. Então, assim é possível, né, escrever um programa em linguagem de máquina em forma simbólica, né? Também me permite usar variáveis, né? Em linguagem de máquina, um processador ele não tem variável, ele só acessa endereço fixo de memória, tá? Então, eu poderia, por exemplo, ter essas definições aqui, ó. X igual a 513, Y igual a 514. O que eu estou fazendo? O montador vai pegar para mim, escolher uma posição de memória e colocar na posição de memória que eu vou representar por X o valor 513. E ele vai colocar na posição de memória que eu represento por Y o valor 514. Né? E aonde vai ficar isso na memória, eu, a princípio, eu não preciso me preocupar. Né? Então, atualmente, programadores em linguagem de máquina é uma raridade, tá? Isso é uma verdade. Tá? A não ser, novamente, aquele pessoal que trabalha desenvolvendo sistemas operacionais e desenvolvendo compiladores, raramente vai trabalhar com linguagem de máquina, a não ser que queira algo de extrema velocidade. Tá? Vou chutar aqui, tá? Você já pode botar na conta do chute. O desenvolvedor de uma placa de vídeo de alto desempenho, aquela placa de vídeo que é a mais moderna do mundo e que tem uma velocidade altíssima, tá? Ele precisa escrever drivers para o sistema operacional de uma máquina para o acesso à placa de vídeo ser muito rápido. É claro que ele pode escrever em linguagem C, que o código vai ser bastante otimizado. Mas se ele escrever em uma linguagem assembly, apesar de ser muito mais difícil, ele consegue botar um desempenho ainda superior. Então, talvez o pessoal que desenvolva driver de hardware que visa alto desempenho, talvez ainda escreva também alguma coisa assembly. Tá? Porque uma coisa ninguém pode negar do assembly. É o que dá o maior desempenho quando bem feito. Tá? Não tem como uma linguagem de alto nível chegar lá. Tipos de instruções. Considere isso aqui, ó, uma instrução de linguagem de alto nível, como, por exemplo, C, Java, PHP, Python. Tá? X igual a X mais Y. Tá? Como fazer construções de máquina? Como fazer essa soma? Tá? Vamos supor que x e y correspondam aos endereços 221 e 223. Tá? Então, x está no endereço 221 de memória e y está no endereço 223. Tá? Para executar essa instrução de alto nível na linguagem de programação, em linguagem de máquina, eu vou precisar falar o seguinte: carregue um registrador com o conteúdo da memória 221, some o conteúdo da memória 223 ao registrador e armazene o conteúdo do registrador na memória 221. Tá? Então, leia o valor de x para o registrador, leia o valor de y para o registrador, somando, e gravo a saída em x. Então, uma única instrução, muito simples, numa linguagem alto nível, gera pelo menos 3 instruções de máquina. Então, é comum uma única instrução de alto nível gerar várias instruções em linguagem de máquina. Tá? E um computador deve, então, ter um conjunto de instruções que permita ao usuário programar qualquer tarefa de processamento de dados. Então, quando eu estou fazendo um projeto de um processador, eu preciso ter aquele mínimo de instruções que permita que ele execute qualquer coisa, tá? Mesmo que tenha que ter mais instruções. Né? E qualquer programa escrito em uma linguagem alto nível precisa ser traduzido. Né? O conjunto, então, de instruções precisa ser suficiente para expressar qualquer uma das instruções de alto nível. Tá? Então, ao fazer um processador, eu tenho que prever tudo que pode ser executado nele. A gente pode ter, basicamente, 4 categorias de instruções. De processamento de dados, que são instruções aritméticas e lógicas, né? São aquelas instruções que vou operar sobre 2 dados para chegar no resultado, então vou fazer comparações de dados. Né? Instruções de armazenamento de dados, que são aquelas que fazem a transferência de registrador para registrador, de memória para memória, ou de registrador para memória, ou de memória para registrador.
que a gente chama de movimentação de dados, que é construções de entrada e saída. Basicamente, armazenamento e movimentação é quase a mesma coisa, tá? Só que armazenamento envolve memória e movimentação envolve dispositivo de entrada e saída. E o controle são instruções de teste e desvio, que vão mudar aquele registrador de instruções, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, um if, eu boto aqui, ó, assim, if, né, A menor do que B, eu vou executar algumas instruções. Else, vou executar outras instruções. Tá? Como é que isso aqui vira numa linguagem de máquina? Eu vou fazer um teste, que é o teste dentro do if, e eu vou botar só. Se o resultado do teste for falso, eu dou um salto lá para baixo, que é chamado salto condicional. Aí aqui dentro, eu coloco essas instruções aqui, ó, do caso verdadeiro. Chega aqui, eu coloco um salto incondicional, que é para o final de tudo, para uma outra instrução. E aqui eu coloco as instruções do caso seja falso. Né? Então, preciso ter meios para mudar, fazer saltos, né? Porque a sequência lógica é executa uma instrução, executa a próxima, mas aqui eu não quero executar, quero dar saltos. Tá? São as instruções que a gente chama de controle. Então, primeira consideração, quantidade de endereço. Né? Uma forma, então, tá, de descrever a arquitetura de um processador é através da quantidade de endereços contidos em cada instrução. Então, qual é a quantidade máxima de endereços que seria necessária uma instrução? Né? Esse projeto aí, cada um pode fazer da maneira que achar ideal. Tá? Não existe um consenso sobre o que é melhor. Tá? Para algumas aplicações é melhor um tipo, para outros outro tipo. Tá? Mas, então, existem algumas maneiras. Tá? Vamos ver aqui alguma delas. Né? Então, instruções aritméticas e lógicas, elas exigem mais operandos. Né? Soma, subtração, comparação, precisa de alguns operandos e de um lugar para botar o resultado. Tá? Outras operações, como salto, por exemplo, só precisa de um parâmetro, é que ela vai saltar para algum lugar. Agora, tem algumas instruções que não precisam de parâmetro nenhum. Tá? Então, basicamente, todas as operações de aritmética, ou elas são unárias, que só tem um operando de origem, ou elas são binárias, que tem dois operandos de origem. Então, é necessário, no máximo, dois endereços para referenciar a origem. E o resultado tem que ser armazenado em algum lugar, um terceiro endereço. Tá? E se não for, se a gente não tiver a regra que a instrução é a próxima, ainda preciso de um quarto endereço, que é da próxima instrução. Tá? Porém, costuma ser implícito próximo, a gente não vai nem considerar. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero executar essa instrução aqui. Ó. A instrução de alto nível é y igual a menos b, dividida por c mais t vezes e. Como isso aqui ficaria em linguagem de máquina? Se eu tiver instruções de 3 endereços, significa que eu posso ter coisa do tipo, ó, subtrai y a b. Isso aqui está fazendo y igual a menos b. Tá? Subtração de a b, armazenar y. Então, essa instrução aqui fez essa parte, y igual a menos b. Eu vou armazenar num registrador temporário t a multiplicação de d com e. Então, t recebe d vezes e. Então, aqui tem o t, é o d vezes e. Adiciono c com t e armazeno em t. Então, t tem isso aqui. Adiciono c. O t no final vai ter essa soma aqui, c mais d vezes e. No final, divido y por t e armazeno y. Né? Y igual a y dividido por t. Então, y tinha isso, dividi por t, ficou armazenado y. Então, essa instrução, se eu tenho uma máquina que tem endereços, instruções de 3 endereços, eu preciso de 4 instruções para executar esse comando. E se eu tenho uma máquina que só tem 2 endereços? Né? Uma máquina que só tem 2 endereços é aquilo que eu falei para vocês antes. Né? Por exemplo, adicionar TC é fazer T igual a T mais C. Multiplicar T com E é fazer T igual a T vezes E. Então, essa mesma
instrução aqui numa máquina que possui instruções de 2 endereços, como ela poderia ser feita? Y recebe A, subtrai YB. Vai ficar Y vezes B. Então, Y tem agora A menos B. Movo o D para o temporário recebe D. Multiplico o temporário por E, ficou D vezes E. Somo C ao temporário, o temporário ficou com essa soma. Divide YT. Y ficou Y, que era Y, isso aqui, dividido por T, que é isso aqui. Então, obtive o mesmo resultado. E eu ainda tenho máquinas que têm instruções de um endereço. Tá? Posso trabalhar com só um endereço? Posso. Né? Mas aí eu tenho um registrador especial, que é o registrador chamado acumulador. Todas as operações elas são automaticamente armazenadas no acumulador. Então, isso aqui, ó, load D. Eu coloquei D no acumulador. Então, o acumulador é o D. Multiplica por E. Então, o acumulador recebeu o acumulador vezes E. Então, eu tenho essa multiplicação no acumulador. Soma C. O acumulador é o acumulador, que é isso aqui, mais C. Então, isso aqui, o que eu vou fazer na divisão está no acumulador. Armazeno o acumulador em Y. Agora, eu carrego A. Então, o acumulador recebe A. Subtraio B. O acumulador virou A menos B. Divido por Y. Então, acumulador é acumulador dividido por Y. Então, acumulador é isso, dividido por Y, que é isso aqui. No final, armazeno o acumulador em Y. O resultado de armazenado é Y. Né? Então, se eu tenho instruções de 3 endereços, 4 instruções. Se eu tenho instruções de 2 endereços, 6 instruções. Se eu tenho instruções de um endereço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instruções. Quanto menos instruções eu tenho, quanto menos endereços por instrução eu tenho, normalmente mais instruções eu vou precisar para realizar a mesma operação. Então, a quantidade de endereços por instrução é uma decisão básica do projeto, mas uma coisa a gente sabe. Quanto menos endereços a gente tem por instruções, mais primitivas elas são, porém, exige um processador menos complexo. A verdade é, eu preciso de mais instruções, mas elas são mais fáceis de serem executadas. Então, normalmente, elas são executadas mais rápido. As instruções também têm um tamanho menor, ou seja, cada instrução ocupa menos memória. Tá? Então, resulta em programas que contêm mais instruções no total. Poderia levar tempo maior de instruções e programas mais complexos. Tá? Um registrador de um endereço, o programador geralmente tem à disposição apenas um registrador, que é o acumulador. Tá? Com instruções com vários endereços, é comum ter múltiplos registradores de uso geral. Tá? Quanto mais registradores tem, mais memória a gente tem que opera na mesma velocidade do processador. Então, a referência aos registradores, elas são mais rápidas, acelera a execução. Tá? A maioria das máquinas contemporâneas, né, as máquinas atuais, empregam a mistura de instruções de 2 e de 3 endereços. Tá? Também é possível a existência de instruções sem operandos. Nesse caso, é usado uma pilha para fazer esse cálculo diretamente. Tá? Pilha é uma estrutura, vocês já viram estruturas de dados. Então, considerando que acumulador, AC é o acumulador, que T é o topo da pilha, tá? Isso aqui, ó, OP ABC, significa que A recebe o resultado de B operado com C. De 2 endereços, OP AB. A recebe o resultado de A operado com B. De um endereço, é uma operação com A. Acumulador recebe acumulador operado com A. Tá? E se eu não tenho endereço nenhum, o topo da pilha recebe o topo da pilha operado com a posição que está abaixo da pilha. Legal aí? Bem simplesinho, né? Então, vamos lá. Projeto do conjunto de instruções. Aí vem a pergunta, né? Qual conjunto de instruções vai ter um processador? Tá? Se houvesse a resposta para isso,
a gente só precisaria de ter um tipo de processador, né? Não existe essa resposta, né? Por isso que o mercado possui vários tipos de registrador, de processadores. Tá? O conjunto de instruções ele afeta muitos aspectos do sistema, né? Ele define quais funções serão realizadas pelo processador, então como o processador tem que ser montado, tá? E vai ter um efeito significativo sobre a implementação desse processador. É claro que tem muita divergência sobre o assunto, tá? E normalmente envolve muito a aplicação desse processador. Processador de uso geral para usar em computadores pessoais, ele tem normalmente uma característica própria de conjunto de instruções. Quando a gente vai usar em servidores, embora servidores sejam muito parecidos em termos arquitetônicos com o computador pessoal, também o servidor tem suas particularidades. Então, normalmente, costuma ter um outro tipo de processador, né? Celulares tem outras características. Videogame tem outra característica, né? Aparelhos de TV tem outra característica. Então, por isso que a gente tem uma gama muito grande aí de processadores, né? Quais são as questões mais importantes, né? Primeiro, repertório de operações. Quantas e quais operações oferecer e qual o nível de complexidade que elas deverão ter, né? Então, uma resposta tem que ser dada. Quais são os tipos de dados que deve ter um processador, tá? Qual o formato da instrução? O tamanho da instrução em bits, quantidade de endereço, tamanho dos diversos campos, etc. Registradores. Qual a quantidade de registradores do processador que podem ser referenciados, né? Onde ficam os registradores, né? A gente vai ver aqui que CPUs RISC, por exemplo, tem blocos de registradores, tá? Endereçamento, tá? Os modos pelos quais o endereço é especificado. A gente tem endereçamento indireto por registradores, tem endereçamento direto, tem endereçamento imediato, tá? Então, tem várias opções que nós vamos estudar. Então, vamos ver aqui cada opção. Primeiro, tipos de operandos. Quais são os operandos que existem em uma máquina? Em um processador, que pode ser, né? Então, instruções de máquina operam sobre dados, tá? Os tipos de dados mais importantes quais são? Endereço, obviamente, tá? Linguagem de máquina trabalha manipulando informações que estão em endereços de memória, né? Números, computadores processam números, então é importantíssimo que possa acessar números. Computadores interagem com seres humanos, né? Então precisa de escrever informações compreensíveis aos seres humanos. Então o computador precisa trabalhar com caracteres, e caracteres vão ser estendidos para strings, obviamente. E também informações lógicas, que é o resultado de uma operação lógica. Eu comparo dois valores, eu preciso ter uma resposta acerca dessa comparação, tá? Então, sobre endereços, alguns cálculos devem ser realizados sobre referência do operando em uma instrução para determinar o endereço na memória principal ou virtual, tá? Então, quando eu faço, por exemplo, uma operação de soma, eu tenho que dizer aonde está essa informação que eu vou somar, tá? Se não for carregamento imediato, se eu não estou passando o valor imediatamente, eu tenho que passar uma variável ou um valor de memória, tá? Agora, o que representa esse valor que eu estou passando, tá? Pode ser, por exemplo, diretamente um endereço de memória principal. Aí eu vou diretamente no chip de memória, naquela posição, e faço a busca. Agora, pode ser um endereço virtual, de memória virtual, tá? Memória segmentada. Nesse caso, precisa antes fazer um mapeamento para a memória principal. Então, os tipos de endereçamentos que são utilizados no processador são fator-chave. E eu preciso dar opções ao programador. Eu não posso obrigar a ser utilizado só um tipo, porque eu posso baixar muito a eficiência dos programas. Outro fator são números. Toda linguagem de máquina, tá, inclui dado numérico. O nome fala tudo, né? Computador, ele vai computar, ele vai processar números. A gente tem que, na matemática, números são ilimitados, mas em computadores eles são limitados, eles têm um limite, tá?
Então, existe um limite na magnitude dos números que são representáveis. Então, números inteiros ou vão de 0 até um limite, ou vão de menos um limite até mais outro limite. E quando a gente trabalha com número de pontos flutuantes, com números reais, a gente ainda tem problema de precisão. Tá? Existem determinados números que eu não consigo armazenar na máquina. Tá? Então, o programador se depara com compreensão de consequências de arredondamento de números, né, quando eu tenho problema de precisão. Quando está fora da faixa, eu tenho problema de overflow ou de underflow. Meu overflow é quando o número é muito grande. Underflow é quando o número é muito próximo a zero, eu não consigo representar. Tá? E temos basicamente 3 tipos de dados numéricos de computadores. Inteiros binários, que a gente chama de ponto fixo binário. Ponto flutuante binário, que são números reais em binário. Mas alguns computadores também trabalham com números decimais, em vez de trabalhar com números binários. Tá? Seja para manter compatibilidade com software legado, seja por qualquer outra razão. Tá? A Intel x86, por exemplo, trabalha com números decimais. Tá? Você pode usar número decimal Intel, você armazena valores de 0 a 9 numa posição de memória. Caracteres. Dados textuais são mais convenientes para seres humanos. Óbvio, tá? O ser humano trabalha com fala e escrita. Tá? Mas eles não são facilmente armazenados e transmitidos por sistemas computacionais, de processamento de dados, sistemas de comunicações. Tá? Então, diversos códigos foram elaborados. Antes da computação, tá? Já existia um código binário que era o chamado código Morse. Você já deve ter ouvido falar. Né? O código Morse ele é representado por pontos e traços. Tá? Eu não conheço o código Morse, né? Mas os letras e números são representados por exemplo, ponto, traço, traço, ponto, traço, ponto, ponto, traço, 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 ponto, ponto. Tá? Então, isso é escolhido de maneira que, como a gente vai botando pontos e traços, uma pessoa vai digitando do outro lado, onde o ponto é um sinal curto e traço é um sinal mais extenso. Tá? Com isso, a gente consegue transmitir textos à distância. Tá? Obviamente é binário. A gente pode representar o ponto por 0 e o traço por 1. Tá? Então, isso aqui vira um código binário. Tá? Atualmente, o código Morse não é mais utilizado, a não ser situações raríssimas. Tá? Por exemplo, todo pessoal de tripulação de comunicação de submarino é obrigado a conhecer código Morse, que ele talvez seja necessário para ser utilizado numa emergência. Fora isso, não conheço nenhuma outra utilidade onde se conhece código Morse. Tá? Atualmente, o código de caracteres mais utilizados por computadores é o código ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Né? O código ASCII é um código de 7 bits. Computadores trabalham com 8 bits. Então, no computador, ele trabalha com o chamado código ASCII estendido, onde do 0 ao 127 é o código ASCII original, e do 128 ao 255 são caracteres especiais que foram acrescentados ao ASCII. Tá? Outro padrão existente é o ABCDIC. Tá? É um padrão bastante antigo, ele foi criado junto com o ASCII, mas enquanto o ASCII foi o padrão criado lá nos Estados Unidos, o ABCDIC foi o padrão criado lá no leste europeu. Então, hoje em dia, o ABCDIC caiu já, e usa-se mesmo o ASCII. Fim, dados lógicos. Em geral, cada palavra é tratada como uma única unidade de dados. Né? Então, se eu tenho um byte, é um byte. Tá? Mas um byte ele tem 8 bits. E se eu quero representar valores lógicos, são verdadeiro ou falso. Eu poderia representar 8 valores lógicos dentro de um byte e economizar a memória. Então, às vezes, é útil considerar que uma unidade de n bits consiste em n itens de 1 bit cada uma, e eu posso trabalhar cada um individualmente. Então, os processadores também costumam oferecer opções de eu manipular bit a bit a informação. Isso é bastante importante, por exemplo, para a criptografia. Né? Então, quando os dados são vistos dessa forma, eles são considerados dados lógicos. Né? Com dados lógicos, a memória pode ser usada de forma mais eficiente
para esse tipo de armazenamento. Tá? E existem ocasiões que é necessário manipular os bits do item de dados. Né? Exemplo, operações de ponto flutuante, eu posso deslocar bits mais significativos para realizar alguma operação. Tá? Basicamente, quando eu quero normalizar os números. Tá? Os mesmos dados, às vezes, são tratados como lógico, outras vezes como número, como texto. Tá? A linguagem assembly ela tem uma característica bastante peculiar. Tá? Embora a gente fale trabalhar com dados, o assembly, na verdade, ele enxerga a máquina como tendo uma memória que é um conjunto endereçável de blocos. Tá? E quando ela vai operar sobre esses blocos, ela não sabe o tipo que está ali dentro, ela não quer saber do tipo que está ali dentro. Então, se eu armazenei aqui uma string, A, B, C, D, E, e por aí vai, se eu chegar e mandar uma instrução de soma, somar A com C, ele vai olhar o conteúdo de A, vai interpretar a sequência de bits de A, tá? Como um valor numérico, vai interpretar a sequência de bits C como valor numérico e vai somar. Então, as instruções de linguagem de máquina não estão nem aí para o tipo de dado. Então, os mesmos dados, tá, pode ser tratado com qualquer tipo. Vai depender única e exclusivamente pela operação que está sendo realizada sobre o dado. Então, uma operação em linguagem de máquina manda ir em determinadas posições de memória e usar aquelas posições de memória. Quais são os tipos de dados existentes? Vamos ver aqui o do x86, né? Intel, AMD. Tá? x86, tá? Podem lidar com diversos tipos de dados, tá? Incluindo aí byte, que são 8 bits, 16 bits, que é o que ele chama de word, 32 bits, que é o que ele chama de double word, 64 bits, que é o que ele chama de quad word, ou 128 bits, que ele chama de double quad word. Tá? Essas palavras não precisam ser alinhadas em endereço número par, não precisam ser alinhadas em endereço por 4, tá? Palavras não precisam ser alinhadas por 8 e assim por diante. Tá? Eu li direto aqui porque eu vou explicar melhor da seguinte maneira. Alguns processadores, tá? Para simplificar o projeto do hardware dele, obrigam o alinhamento da palavra. Tá? Então, se eu estou trabalhando a nível de byte, não preciso ter alinhamento. Se eu estou trabalhando a nível de byte, eu posso acessar qualquer posição de memória. Tá? Deixa eu botar aqui a memória. Essa memória, deixa eu dividir ela aqui em 2, 4. Dividir essa memória em 8 aqui. Então, se a minha palavra é uma palavra de 2 bytes, por exemplo, uma palavra de 16 bits, alguns processadores não permitem que eu bote, por exemplo, o primeiro byte aqui e o segundo byte aqui. Ele precisa estar alinhado em 16 bits. Então, ou ele está nesses 2 primeiros bytes, ou ele está nesses 2, ou ele está nesses 2, ou ele está nesses 2. Eu não posso quebrar. Assim como se eu estiver trabalhando com 32 bits, ou eu estou nos 4 primeiros, ou estou nos 4 seguintes, e por aí vai. Tem sempre que estar alinhado em múltiplos de 16 bits, de 32 bits, melhor dizendo. Tá? O mesmo vale para 64, o mesmo vale para 128. Tá? Então, existem vários processadores que colocam essa restrição. O que está falando aqui é que a linha x86, tá, não tem essa restrição. Eu posso colocar meu dado em qualquer posição. Mas isso não necessariamente é uma coisa boa no Intel. Porque, apesar do Intel não obrigar o alinhamento, ele só acessa de modo alinhado. Então, instruções que trabalham com 64 bits, essas instruções elas vão trabalhar no alinhamento de 64 bits. Né? O que eu estou falando aqui? Vamos supor que eu quero buscar alguma coisa na memória que tem 32 bits. Então, ele vai trabalhar com alinhamento de 4 bytes. Se essa minha informação está espalhada nesses 4 aqui, ó, tá? O Intel ele não tem a capacidade de ir
na primeira posição de memória e buscar 4. A busca é sempre no alinhamento. Então, ele vai, na verdade, fazer 2 buscas. Vai buscar o primeiro bloco e depois vai buscar o segundo bloco. E ele vai jogar fora a primeira informação, vai jogar fora a última informação e vai ficar só com a informação no meio. Isso aqui facilita a vida do programador, porque ele não precisa se preocupar com alinhamento. Mas quando não está alinhado, faz uma leitura mais de memória. Como a situação que a gente tem atualmente é que só programa em baixo nível quem precisa de performance, significa que, embora o Intel não obrigue, a busca por performance vai obrigar. Então, a pessoa vai ter que trabalhar com alinhamento de qualquer maneira. Tá? Então, está até escrito aqui embaixo. Ó. Entretanto, quando os dados são acessados por um barramento de 32 bits, a transferência ocorre em palavras duplas, começando com o endereço divisível por 4. Tá? Então, não adianta, se eu busco desempenho, eu vou ter que manter o alinhamento de qualquer maneira. O processador converte o endereço, então, para valores desalinhados em uma sequência de transferência, ou seja, faz 2 leituras. Tá? O x86 usa o estilo Little Endian. Estilo Little Endian é que ele armazena na memória primeiro que vem por último. Tá? Então, essa aqui, ó, a sequência de 32 bits. 0A, 0B, 0C, 0D. Como ele é armazenado na memória? 0D, 0C, 0B, 0A. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ele dá uma invertida na ordem. Tá? Por que o Intel faz assim? Tá? Porque o projetista quis fazer assim. O que é que ganha, o que é que perde? Não ganha nada, não perde nada. Tá? É como se projetou o bichinho. Tá? Não tem diferença. Isso aqui, então, são os tipos de dados do x86. Tá? O que a gente chama de geral. Tá? Byte, palavra 16 bits, palavra duplas, 4 palavras ou 4 palavras duplas com conteúdo binário arbitrário. Tá? Então, eu consigo fazer essa transferência desde 8 bits até 128 bits de forma arbitrária, sem falar qual é o tipo. Tá? Tipo inteiro, valor binário com sinal, contido em 1 byte, palavra, palavra dupla. Tá? Então, chega até 32 bits, tá? Usando representação de complemento de 2, aquela que a gente estudou, tá? Para números negativos. Então, inteiro no x86 vai até 32 bits. Não tem inteiro maior que isso. Se eu quiser maior, eu preciso fazer o processamento por software. Números ordinais, que é basicamente o inteiro, só que sem sinal. Tá? Então, aí não faz sentido falar em complemento de 2. Tá? É simplesmente um valor inteiro sem sinal. Números BCD, ou seja, o Intel ele armazena números decimais. Tá? Então, cada byte pode armazenar os valores de 0 a 9. Então, bastante ineficiente, né? Gastou 8 bits para armazenar um número decimal. Existe um formato que é um pouquinho mais sofisticado, que é o BCD empacotado, que cada byte armazena os valores 0 a 99. Tá? Vou trabalhar também com números decimais. Ponteiros near ou far, para apontar endereço de memória. Tá? O ponteiro near usa endereçamento até 64 bits, visto que o x86 ele é um processador 64 bits, né? Que representa o deslocamento de um segmento, tá? Usado para todos os ponteiros na memória não segmentada. Isso aqui é basicamente o seguinte, na verdade, o ponteiro near ele contém o endereço de memória RAM, tá? Sendo que, como ele pode conter até 64 bits, significa que ele endereça até 2 elevado a 64. Tá? O ponteiro far é a mesma coisa que o near. A diferença é que esse aqui ele já tem o endereço físico de memória. O ponteiro far é o endereço lógico, é o endereço de memória virtual. Então, tem que ser mapeado pelo sistema operacional para poder descobrir onde está na memória. Se vocês estudaram em sistemas operacionais. Ele tem campo de bits, uma sequência contínua de bits, onde podem ser realizadas operações lógicas de bit a bit, podendo conter até 32 bits. Ele trabalha tanto com string de bits quanto com string de bytes. String de bits ele pode conter sequências de até 2 elevado a 23 menos 1 bit. String de bytes, sequência contínua de bytes ou palavras duplas, né?
contendo de 0 a 2 elevado a 23 menos 1 byte. Instruções de ponto flutuante, ele segue o padrão I3S754, praticamente todos os processadores seguem, que é a forma padrão de se armazenar número de pontos flutuantes. E assim de empacotada, tá? Essas aqui são instruções MMX e SSE. São instruções normalmente para multimídia, muito importante para jogos, processamento de matriz, processamento de vetores, né? Onde foi incluído a partir do Pentium Pro. Tá? O Pentium, a partir do processador Pentium Pro, inclui essas instruções. Bom, esses são os tipos de dados do x86. E o ARM? O ARM é outra linha de processadores muito importante. A gente já viu que foi criado originalmente pela Accor, era o Accor RISC Machine, né? Hoje em dia significa Advanced RISC Machine. Então, o ARM é um processador que admite dados de 8, 16 ou 32 bits. Tá? Ele não trabalha o ARM básico, tá? Existe o ARM de 64 bits, mas o ARM básico ele trabalha com 32 bits. Tá? Não chega a 64 nem a 128 bits. Em geral, acesso de meia palavra deve ser alinhado por meia palavra, tá? É o 16 bits, e o de palavra deve ser alinhado por palavra. Isso quer dizer que ele obriga o alinhamento. Tá? Caso padrão, o endereço é tratado como truncado. Isso é o seguinte, fazendo a comparação lá com o Intel, ou com o x86. A gente tem a memória aqui, e essa memória está separada aqui, né? Bonitinho. Então, se eu quero acessar um endereço de 16 bits, ele tem que estar alinhado. Então, ou ele começa aqui, ou ele começa aqui. Tá? Se eu forneço, por exemplo, se eu digo que o endereço começa aqui, e eu estava querendo dizer que ele está aqui e aqui, coisa que não pode, o que o ARM faz? Ele trunca o endereço, ele vai para a posição mais baixa acima. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com o endereçamento no ARM. Tá? Mas ele tem o que é chamado de verificação de alinhamento. Tá? Então, verificação de alinhamento se eu forneci isso e não pode, é gerada uma exceção, o meu programa aborta. Agora, eu ainda posso também habilitar um bit nele, que é para trabalhar com acesso desalinhado. Ele vai trabalhar igual o Intel. Ou seja, ele vai fazer 2 leituras e vai fazer vai arrumar. Tá? Mas eu tenho que habilitar ele se eu quiser qualquer um desses 2 casos. No caso padrão, ele trata como endereço truncado. Tá? Lembrando que para fazer isso aqui, tá? Toma tempo, porque ele precisa fazer verificações durante o acesso. Por isso que o caso padrão é não verificar nada. Tá? Eu, como programador, eu tenho a opção de ter certeza que eu não estou fazendo besteira. Eu, como programador, posso ter certeza que eu estou tratando dos dados alinhados, tá? E aí eu não preciso verificar nada e o desempenho é superior. Lembrando que isso aqui também vai valer muito para quando a gente trabalha fazendo programação, vamos falar assim, na unha, né? Botando bit 0 e 1. Quando eu uso um assembler, um montador, tá? Eu posso trabalhar despreocupado que se eu, por acaso, vier cometer um vacilo de botar dados alinhados, o próprio montador ou vai me avisar que eu tenho que fazer um alinhamento correto, ou ele vai acertar esse alinhamento para mim. Tá? Então, na verdade, isso aqui é bastante positivo, né? Porque eu trabalho com montadores e vou ter um desempenho bastante superior, tá? Mantendo os alinhamentos. Para os 3 tipos de dados, tá, que tem no ARM, 8, 16 e 32, tá? Uma interpretação sem sinal admitida em que o valor representa um inteiro sem sinal e não negativo. Então, posso trabalhar com inteiros sem sinal, ou eu posso trabalhar inteiros com sinal. Nesse caso, complemento de 2. Então, mesma coisa que o x86 para inteiros. Tem os mesmos tipos de inteiros. Tá? A maioria das implementações de processadores ARM não oferece hardware de ponto flutuante. Tá? O hardware de ponto flutuante, para realizar operações, cálculos matemáticos de ponto flutuante diretamente pelo hardware, gasta muita energia e faz o processador ficar muito maior.
No passado, o x86 também era assim, tá? Quando eu tinha os processadores do PC original, que era o 8088, tá? O 8088, ele não tinha a parte matemática, só de ponto flutuante empurrado. Se eu quisesse fazer isso, eu tinha que agregar na máquina o 8087, que era o coprocessador matemático. O 286 é a mesma coisa, o 80286 tinha o coprocessador matemático, que era o 8287, e a linha 386 foi a linha divisora de águas. E a gente tinha o 386SX, que se eu quisesse o cálculo, processamento matemático por hardware, eu tinha que colocar o 387 junto, ou eu tinha o 386DX, que ele já trazia internamente esse processador matemático. A partir do 486 Pentium, toda a geração seguinte, a linha x86 já traz esse processador matemático dentro do chip. Tá? O ARM, por essas questões de energia e área, você tem o ARM, e se você quiser um processamento matemático, você precisa colocar um coprocessador que trabalha junto dele. E existem chips ARM que, claro, já tem tudo isso dentro dele também. Tá? Mas a maioria das implementações não oferece esse RAS. Se você quiser, você tem que colocar. Porém, ele admite, conforme já falei aqui, um coprocessador de ponto flutuante. Ele aceita os tipos de precisão simples e dupla definida no I3S754. Então, igual o x86, o mesmo padrão. Né? O x86 a gente viu que é a Little Engine. O ARM ele pode operar tanto com Little Engine quanto Big Engine. Tá? Então, ele pode colocar em memória, que a gente chama aqui de byte 3, byte 2, byte 1, byte 0. Né? Se ele estiver como Big Engine, ele vai estar como representando esse formato da esquerda aqui, o byte 3 primeiro. Se não, Little Engine, byte 0 primeiro. Então, o modo de funcionamento dele vai depender desse bit estar ativado ou não no processador. Então, ele pode trabalhar como Intel ou trabalhar, por exemplo, como Spark. Tipos de operações que esse processador pode fazer. A quantidade, tá? Vai variar de uma máquina para outra, a quantidade de opcode que uma máquina pode ter. Tá? Mas os mesmos tipos gerais podem ser encontrados em todas elas. Tá? Então, uma categorização comum é transferência de dados, né? Transfere dados de um local para o outro, operações aritméticas, realizar uma operação de unidade lógica aritmética envolvendo transferência de dados antes ou depois da operação, fazer uma comparação, fazer conversões, tá? Conversão, por exemplo, de inteiros para ponto flutuante para inteiro, né? Realizar operações de entrada e saída, tá? Controle de sistema, vocês devem ter estudado em sistemas operacionais que existem instruções privilegiadas para mudar modo de endereçamento de memória, né? Então, isso aqui funções que só podem ser realizadas pelo sistema operacional. Transferência de controle, que é fazer um salto, tá? Por aí vai. Hoje a gente vai conseguir, então, colocar a disciplina em dia, tá? E acho que a partir da semana que vem a gente já vai até o horário normal, tá? Então, falta alguns slides só. Ordenação de byte. Tá? Já dei uma adiantada sobre esse assunto, tá? Mas ordenação de byte, vamos imaginar esse valor hexadecimal aqui, tá? Então, isso aqui é um valor hexa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Valor de 32 bits. Supõe, então, que está armazenado, tá? No endereço de memória iniciado em 2216, tá? Então, endereço 2216. Tá? Vamos ver o seguinte aqui. Como o valor é esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Se isso aqui fosse decimal, seria que número isso aqui, né? Seria 12.345.678, tá? Então, isso aqui seria o valor de maior peso. Então, a gente diz que representaria os 12 milhões. Então, esse aqui é o que a gente chama de byte mais significativo, esses dois aqui. Tá? Lembrando, isso aqui, na verdade, é um hexadecimal. Então, se é um hexadecimal, é 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. O byte mais à esquerda
é o que tem maior peso no valor. Então, é o que a gente chama de byte mais significativo. Para esse número, o byte mais significativo é o 12. E o byte menos significativo é o 78. Tá? Como eles são armazenados na memória? A gente tem duas possibilidades. Tá? A gente pode, já que ele está sendo armazenado a partir do endereço 2216, eu posso colocar aqui no endereço 2216 o mais significativo. Então, 12, 34, 56, 78. Ou eu posso colocar, começando a colocar no endereço base, 78, 56, 34, 12. Tá? Essa ordem aqui, Big Endian ou Little Endian, vai ser determinada pela ordem que está sendo colocada na memória. Esse formato à esquerda aqui é o formato que a gente chama de Big Endian. Tá? Esse formato aqui, onde vem primeiro o menos criativo aqui, a gente chama de Little Endian. Tá? Então, nesse formato Big Endian, o byte mais significativo é armazenado no endereço de byte numérico mais baixo. Tá? Então, mais significativo, que é o 12, ele é armazenado no menor endereço. Tá? É equivalente à ordem da esquerda para a direita, da escrita das linguagens da cultura ocidental. Né? Então, a maneira como a gente escreve normalmente, né? A gente escreve da esquerda para a direita, é como está armazenado. Né? Exemplos de processadores que usam esse formato. Sistema 390, 370, 390 da IBM, são sistemas mais antigos. Linha de processadores Motorola 680X0, processador Sun Spark e a grande maioria das máquinas RISC. Tá? Usam esse formato Big Endian. Já o Little Endian, no endereço mais baixo, está o número menos significativo. Né? É usado na arquitetura x86, Intel AMD, VAX, Alpha, tá? São linhas de processadores que usam esse formato aqui. Né? Para valores escalares e múltiplos bytes, o Big End e o Little End são mapeados como inversão de bytes um em relação ao outro. Então, a inversão é sempre a nível de byte. Vai ter um slide seguinte que vou mostrar, vai ficar bem mais clara essa inversão. Tá? Então, conhecer o tipo de ordenação é particularmente importante quando há necessidade de transferência de máquinas entre máquinas com diferentes ordenações. Tá? Então, se eu vou transferir dados brutos de uma máquina para outra, e eu sei, por exemplo, que uma máquina usa um processador Sun Spark e a outra máquina usa um processador x86, a maneira como esses dados sofrem dump de memória são diferentes. Os dados são invertidos. Então, se eu estou armazenando byte, não tem problema. Agora, se eu estou armazenando uma palavra de 16 bits, o primeiro byte e o segundo vão estar invertidos. Se eu trabalho com palavra de 32 bits, a inversão é a cada 4 bytes. Então, é importante eu saber qual é a arquitetura quando eu faço uma migração. Tá? Isso aqui, ó, não existe consenso geral sobre qual é a melhor forma de ordenação. Alguns fabricantes preferem uma maneira, outros preferem outra. Tá? E, na prática, não tem diferença de desempenho, vamos falar assim. Né? Para finalizar, então, por hoje aqui, ó, exemplo de armazenamento. Aqui é uma struct, então tem uma A, um pad, B, C, D, E, F. Ser Big Endian ou Little Endian não afeta a ordenação dos itens na memória. Essa ordenação é feita pelo compilador. O compilador vai colocar em ordem. A, pad, B, C, D, vai ficar sempre na ordem. O que vai mudar no armazenamento é como aquela informação vai ser armazenada. Então, aqui, ó, A, uma palavra de 32 bits. 1, 2, 3, 4. O Big End armazena 2, 3, 4. No formato direto. O Little End armazena 4, 3, 2, 1. Tá? Então, ele inverte. Agora, ele inverte dentro do tipo. Ele não inverte os tipos. Aqui um pad inteiro, então 4 bytes que não são usados. Aqui um double. Tá? Uma palavra dupla. Tá? Então, esse aqui tem 64 bits. Então, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No Big Endian vai direto. No Little Endian ele inverte. E sempre assim. Né? Aqui um ponteiro para caractere, onde é armazenada essa sequência. 31, 32, 33, 34.
31, 32, 33, 34, 34, 33, 32, 31. Tá? Um invertido em relação ao outro. Importante perceber aqui, ó, char D7, que é um vetor com 7 posições. Um vetor com 7 posições, tá? Quando o compilador traduz ele não é uma variável de 7 bytes. Eles são 7 variáveis de 1 byte. Então, no caso do array, cada posição ela é mantida, ela não vai ser invertida, não importa o tipo. Então, aqui, o array é A, B, C, D, E, F, G. Nos dois modelos, eles são armazenados na sequência. Então, os elementos de um array ele vem na sequência. Se fosse, por exemplo, um array de inteiros, o que iria acontecer? O array de inteiros, cada um dos inteiros estaria invertido, mas eles na posição todas corretas. Aqui o inteiro repetindo novamente no final, né? Outra vez invertendo. Então, gente, com isso aí a gente conseguiu, tá? Eu já vinha, na verdade, um ritmo mais acelerado desde a primeira aula, porque a gente havia perdido a primeira aula. E a gente chegou no ponto certinho, tá? Da disciplina. Tá? Estamos agora exatamente dentro do programa, direitinho. Então, na semana que vem eu já vou poder também ir mais devagar, tá? E vou poder também... A gente vai poder terminar na hora certinha também. O Matheus está perguntando, então, só o vetor que não inverte? Exatamente. O vetor ele não vai inverter. Tá? No vetor, inclusive, se eu tenho um vetor de inteiros, tá? Deixa eu botar aqui. Se eu tenho um vetor de inteiros, né? Vamos supor que é um vetor de inteiros onde eu teria, por exemplo, que seria 11, 12, 13, 14, né, para manter aqueles padrões. E a segunda seria 21, 22, 23, 24. Se eu colocasse esse vetor de inteiro, o que aconteceria? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, né? No Big End, ele entraria 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. No Little Endian, tá? Seria mantida a ordem de elementos. Aqui estaria o primeiro elemento também. Mas ele tá invertido. Ele ficaria como? 14, 13, 12, 11. E aí o próximo aqui. 24, 23, 22, 21. Então, assim, os elementos do vetor estão todos em ordem. Mas se for palavra de mais de 1 byte, internamente fica invertido. Tranquilo aí, pessoal? Uma dúvida? Então é isso aí, tá? Boa noite para vocês e até semana que vem, então. Lembrando, qualquer coisa, é só mandar mensagem. Só puxar aqui a relação. Encerrar também a gravação. Então, pessoal, boa noite, boa semana.